Band Entrevista está de volta hoje falando de saúde, trazendo detalhes da primeira cirurgia feita no país no intestino de um bebê dentro da barriga da mãe. Um dos médicos envolvidos é o professor Dr. Gregório Acácio da Unital, que é o nosso convidado do programa. Doutor, nós estávamos falando no bloco anterior, né, que apesar ainda dessa cirurgia inédita não ser um protocolo estabelecido, não é um procedimento ainda estabelecido de forma regular, foi um primeiro passo, né, o grupo de estudos vai dar andamento agora, certamente, para que isso seja colocado em prática, assim como foi a cirurgia inicial da correção da coluna. Além da redução da internação que o senhor comentou, que já deu para se perceber, né, o benefício, um dos benefícios da cirurgia fetal, que outros benefícios ela pode trazer tanto para a mãe quanto para o bebê? Essa pergunta é muito importante porque a gente não pode propor um procedimento novo que não traga nenhum benefício e que, além de tudo, ainda possa trazer riscos, né? No caso da meningomielocele, está bastante, que é esse problema da coluna, já está bem estabelecido quais são os benefícios. Por que a internação diminui de tempo? Porque essa mãe não vai necessitar de uma UTI, quando a cirurgia é feita a céu aberto. Em todos os casos, a mãe tem que ficar no pós-operatório na UTI. E essas crianças também, quando nascem mais para frente, já tem o fechamento da pele realizado e não vão precisar fazer o procedimento após o nascimento. O benefício que nosso grupo encontrou ao fazer a cirurgia por fetoscopia, no caso da coluna, foi que 65% das nossas crianças operadas por essa técnica deambulam sem necessidade, andam sem necessidade de nenhum tipo de apoio ou de aparelho. E elas têm uma necessidade menor também de colocação de válvula para ventriculomegalia, que são aquelas hidrocefalias. Então, os benefícios são diminuições de repercussões para a mãe e para o bebê. Para o bebê, um desenvolvimento motor de movimentação de membros inferiores, de retenção de urina, melhor do que quando a cirurgia é feita pós-natal. De gastrosquise, que é essa falha do intestino, os benefícios não estão estabelecidos, mas nosso feeling, a nossa impressão em relação a isso é que se eu consigo operar um intestino dentro do útero, colocando ele dentro do abdômen, como o bebê dentro do útero respira e se alimenta pelo cordão umbilical, ele vai ficar numa UTI ideal, que é a barriga da mãe. E nesse período ele não será alimentado porque ele está sendo alimentado pelo cordão. E aí, quando ele nasce, essa criança consegue ser amamentada já nas primeiras horas de vida. Esse é o nosso objetivo a longo prazo. Veja que nesse primeiro caso nós conseguimos mostrar que a gente consegue reduzir, colocar esse intestino para dentro, mas ainda tivemos que antecipar esse parto e essa criança ainda precisou ficar com alimentação inicial, não por amamentação. Mas olha a comparação, 40 dias até poder ter alta mamando, 30 dias até ter alta mamando e agora 14 dias com alta e mamando. Foi um procedimento que teve sucesso. Agora, ele foi um caso específico que houve, foi para testar a técnica, ver se é possível fazer. Isso. Quais são as próximas etapas de desenvolvimento desse processo? O grupo está planejando já reuniões, porque a gente tem que fazer o que a gente chama de projeto de pesquisa, um protocolo, em que a gente vai ampliar esse grupo, tomando todos os cuidados éticos, para que a gente faça isso de uma forma segura, como a gente fez com a meningomielocele, problema da coluna. Então, a ideia, e isso ainda está em discussão, é que a gente separe 2 grupos de pacientes e um grupo de pacientes que optar e que aceitar a cirurgia sabendo dos riscos controlados, mas que existem de se fazer uma cirurgia fetal, vão ser comparados com crianças pós o nascimento pela técnica clássica. E aí a gente vai, ao longo do trabalho, avaliando caso a caso se há benefícios de se fazer isso antes do parto. A técnica definitiva não está estabelecida e tem que ficar claro para todo mundo que isso ainda é um projeto de pesquisa, mas que o primeiro passo foi dado e um importante passo. E desculpa, eu só ia falar que tudo isso envolve muita pesquisa, inclusive testes em animais, que hoje na medicina é uma questão que tem certas críticas aí por parte de alguns grupos, mas não tem como se fazer
medicina sem testes antes de se fazer em humanos, né? É uma questão polêmica, mas necessária. Sim, eu acho que a vantagem da questão existir, da polêmica existir, é que isso ao longo dos anos fez com que a bioética, que é a parte que estuda esses cuidados, estabeleceu critérios muito rígidos para que a gente utilize animais. Então, eu não posso fazer um procedimento e que vai gerar um sacrifício de um determinado animal de uma forma desnecessária. Mas existem circunstâncias onde não há como não fazer pesquisas em animais para que eu possa progredir na ciência. Mas há uma grande preocupação bioética em todos os cuidados com esses animais e estabelecendo em que situações são necessários realmente estudos em animais, inclusive com sacrifício deles. Eu ia perguntar, aqui uma questão, que medicina é feito de fronteiras. Você estabelece novas fronteiras, depois aquela fronteira se consolida, como no caso da cirurgia da coluna, dentro do útero da mãe, e agora ampliou-se essa fronteira com a cirurgia do intestino. Aponta para onde esse norte? Quer dizer, essas técnicas de cirurgia dentro do útero, elas podem levar ao quê? Como é que melhora a vida do bebê e das pessoas? Acho que assim, novamente, numa linha do tempo a gente pode colocar que as cirurgias fetais começaram em doenças dos fetos que eram letais. Ou eu fazia isso, ou eu não tinha nenhuma chance de sobrevida dessas crianças. Se mostrou que isso era possível e que era benéfico. Progredimos para um momento em que cirurgias muito graves que poderiam gerar sequelas para essas crianças após o nascimento graves poderiam ser operadas intraútero. A meningomielocele se classifica dentro dessas alterações. E nós estamos progredindo, então a nossa seta aponta num futuro para que a gente possa começar cada vez mais ter procedimentos de correção cirúrgica intraútero para doenças não tão graves. Mas para que isso aconteça, tem que ser passo a passo, com cuidado para que a gente atinja esses objetivos da forma mais segura possível. Nós acreditamos, por exemplo, que na gastrosquise, daqui a alguns anos, seja possível que essa cirurgia seja feita não próxima do nascimento, mas no meio da época da gestação. Uma gestação dura 40 semanas, ao redor de 24 semanas, quem sabe, isso é só uma hipótese, né, de futuro, que a gente possa operar essas crianças com 24 semanas e que ela tenha um tempo maior ainda para se recuperar desse procedimento cirúrgico, nascendo sem aquela doença. Dr. Gregório, mais uma rápida parada, não saia daí que o Band Entrevista segue depois do intervalo.